Olá pessoal, vamos iniciar nossa segunda parte aqui do módulo 1 da disciplina Avaliação da Interação Humano-Computador. Vamos começar a falar sobre usabilidade. Nós percebemos que a alta tecnologia ela vem se tornando cada vez mais simples e barata. Nós temos acesso a um grande número de artefatos tecnológicos de forma simplificada. Em contraponto, o usuário ele tende a ficar mais interativo, mais conectado e mais exigente, na medida que ele aprende se familiariza com essa tecnologia. E aí esses artefatos eles precisam ser desenvolvidos sempre pensando no usuário final, e não somente para atender a quem os projeta ou quem desenvolve esses artefatos. Mais uma vez, artefatos eu estou falando de software ou de hardware, ou qualquer outro tipo de tecnologia. Então, a forma de entender como essas mudanças provocadas por processos de negócios, novas tecnologias, interfaces intuitivas e performance, elas devem se harmonizar para produzir o que os usuários precisam, quando eles precisam e como eles precisam, ou seja, o foco é sempre o usuário. Em relação a custos e benefícios, existe um estudo que aponta que 63% dos grandes projetos eles ultrapassam significativamente os seus orçamentos. E aí os gerentes citaram 24 diferentes razões para esses orçamentos estourarem. As 4 mais importantes estão associadas à engenharia de usabilidade. São elas: frequentes solicitações de alterações pelos usuários, ou seja, o usuário ele muda a cada momento. Falta de conhecimento da tarefa, ou seja, quem faz o artefato não conhece com detalhes a tarefa que aquele artefato vai contemplar. Falta de entendimento dos usuários sobre seus próprios requisitos, o usuário não sabe muitas vezes esclarecer o que ele quer, o que ele precisa. E problemas na comunicação analista-usuário, isso também é muito frequente. E aí a gente entra especificamente na questão da usabilidade, que é um fator que assegura que os produtos eles são fáceis de usar, eficientes e agradáveis, sob a perspectiva do usuário. Isso é uma definição da norma ISO 9241. Isso implica em otimizar as interações que são estabelecidas pelas pessoas com os produtos interativos, de modo a permitir que realizem as suas atividades, seja no trabalho, na escola e em casa. Então, a essência da usabilidade é o acordo entre interface, usuário, tarefa e ambiente. Então, esses 4 elementos representam a essência da usabilidade. A usabilidade ela tem como objetivo elaborar interfaces que sejam capazes de permitir uma interação fácil, agradável, com eficácia e eficiência. Ela também deve capacitar a criação de interfaces transparentes de maneira a não dificultar o processo. E aí isso permite ao usuário um pleno controle do ambiente sem que ele se torne um obstáculo durante a interação. Ou seja, a interface deve facilitar o aspecto da interação. Por isso ela precisa ter usabilidade. Jakob Nielsen, que é um dos principais pesquisadores de referência mundial em estudos de usabilidade, ele estabeleceu o que a gente chama de slogan de usabilidade, que são características que são marcantes em projetos de usabilidade. Então, o primeiro deles é: sua melhor tentativa ela não é boa o suficiente. Ora, é impossível fazer o design de uma interface ótima, simplesmente baseado nas nossas melhores ideias. Então, os usuários têm um potencial infinito para mal interpretar elementos da interface e para fazer suas tarefas de modo diferente do que a gente imagina. Então, o design é sempre melhor se a gente for trabalhar ele baseado no entendimento do usuário e de suas tarefas. A gente precisa compreender o que é que o usuário quer, precisa e o que é que ele vai fazer como tarefa. O segundo slogan é que o usuário ele tem sempre razão. O desenvolvedor de interface deve adquirir uma certa humildade e reconhecer também a necessidade de modificar o projeto original para que ele possa acomodar os problemas com os usuários. Se os usuários têm problemas com um aspecto da interface, não é porque eles sejam ignorantes ou porque tenham que sofrer um pouco mais. A gente tem que entender esse problema e tentar amenizá-lo ou eliminá-lo. Por outro lado, o usuário também nem sempre tem razão. Não se deve ir ao extremo de construir uma interface somente a partir do que os usuários gostariam. Os usuários, eles frequentemente, eles não sabem o que é bom para eles, eles ficam meio perdidos. Então, eles levam muito tempo para imaginar como é que eles irão interagir com um futuro sistema que eles só têm ideia ainda. Então, eles não têm nenhuma experiência e ficam pensando, imaginando como é que eles vão interagir. E aí, muitas vezes, eles vão apresentar opiniões divergentes sobre o mesmo aspecto da interface. Usuários não são designers. Uma solução simples para atender a diversidade de usuários que a gente tem seria de prover interface flexível
que pudessem ser amplamente customizadas, né, modificadas por cada usuário, e aí cada usuário teria exatamente a interface que melhor lhe satisfizesse. Mas estudos demonstram que usuários novatos, eles não customizam suas interfaces, eles usam exatamente como é apresentado para ele, mesmo quando essas facilidades elas estão disponíveis. Muita customização também leva a que cada usuário tenha uma interface muito diferente de outro usuário, e aí isso dificulta, por exemplo, o pedido de ajuda entre colegas. O slogan seguinte é que designers não são usuários. Designers, eles são humanos e certamente eles usam computadores, mas são diferentes dos usuários comuns em diversos aspectos. Consequentemente, o design ele olha uma determinada tela ou uma determinada mensagem e acredita que são perfeitamente claras e adequadas, mesmo que sejam incompreensíveis para quem não conhece o sistema. Então, o design muitas vezes projeta uma tela achando que está abafando, que é aquilo mesmo, mas ele não conhece a experiência com o usuário e aí vai ter dificuldade de usabilidade. Um outro slogan é que os diretores eles não são usuários. Diretores executivos de empresa estão se dando conta que a usabilidade ela se tornou uma vantagem competitiva, na medida em que agrega valor aos produtos e serviços. O usuário muitas vezes opta por algo que é mais simples e mais fácil de usar. Entretanto, eles devem se conscientizar de que não são tão representativos dos usuários quanto os próprios designers e a sua intuição sobre o projeto. Menos é mais. Uma solução tentadora no projeto de interface com o usuário é tentar jogar na tela toda a função ou opção disponível e imaginável. Se tudo estiver lá, provavelmente estarão todos satisfeitos, todos os usuários estarão contentes, certo? Errado. Cada simples elemento na interface com o usuário lhe impõe uma carga adicional e ele deve considerar se usa ou não esse elemento. Poucas opções devem proporcionar boa usabilidade na medida em que os usuários não irão se concentrar na compreensão dessas poucas opções. É o caso, por exemplo, do site do Google. É só um campo para você digitar o que você quer pesquisar e um botão para você acionar a pesquisa. Detalhes são importantes. A usabilidade, muitas vezes, depende de pequenos detalhes que, em geral, demandam um trabalho sistemático de engenharia de usabilidade para serem bem definidos. A simples colocação de um botão no local adequado, uma cor usada, um tipo de letra usado, isso impacta positivamente, são detalhes que devem ser considerados. O help não ajuda. Quantas vezes a gente pediu ajuda ao sistema? Muitas vezes a gente vê vários usuários perdidos tentando encontrar informação na enorme quantidade de material de ajuda, de help, né, que acompanha o sistema. E aí, quando a encontra, ainda mesmo assim não consegue entendê-la com clareza. A existência de helps também acrescenta mais complexidade à interface, e na maioria das vezes sem grande efetividade. Não queremos dizer que a gente não deve usar o help, a gente deve manter o help, mas sabendo que muitas vezes ele não vai ter o papel preponderante como a própria interface deve ter. Então, em qualquer situação, deve-se ter claro que a existência de um help não pode ser usada como desculpa para um design ruim. Por exemplo, qualquer dúvida, o usuário procura o help. Não é assim. Sempre é melhor o usuário poder operar um sistema sem ter que usar o help, e o design deve usar isso como um requisito básico. E por último, a engenharia de usabilidade ela é um processo. Cada projeto é diferente, cada interface resultante tem a cara e comportamentos diferentes, mas as atividades necessárias para se chegar a um bom resultado são as mesmas. Então, a fase de planejamento, de estudo da interface, ela segue um padrão, ela segue um método. Embora você tenha um projeto de um aplicativo para celular diferente de um projeto para um site. E aí agora a gente fala das metas de usabilidade. Eficiência, eficácia, erro, segurança, né? Satisfação, utilidade, memorização e fácil de aprender. Vamos entrar em detalhes de cada uma delas. Primeiro é eficácia. O que é eficácia? É que o sistema deve ser bom em fazer exatamente o que se espera dele. E como é que a gente avalia se um sistema ele é eficaz? O sistema é capaz de permitir que as pessoas aprendam bem, realizem seu trabalho de forma eficiente, acessem as informações que necessitam, comprem os produtos que desejam e por aí vai. Então, se ele permitir isso, então ele é um sistema eficaz. Como é que a gente mede a eficácia? O tempo necessário para um bom controle e sua utilização, né? O tempo necessário para você fazer uma ação, uma tarefa dentro do sistema. A eficiência, uma vez aprendido o uso, o usuário tem uma produtividade crescente, ou seja, ele fazer mais e melhor com menos tempo, com menos esforço. Como é que a gente avalia a eficiência? Primeiro, informar a eficiência no nível da interação, algo do tipo você realizou
sua tarefa em tanto tempo, ou tarefa concluída com êxito, ou você atingiu tantos por cento da sua tarefa. E aí, como é que você mede? Quanto menor for o tempo gasto na utilização, melhor será a qualidade da usabilidade. Memorização. Memorização refere-se à facilidade de lembrar como utilizar um sistema depois de ter aprendido como fazê-lo, mesmo depois de decorrido um certo tempo. Ora, quantas vezes a gente entra num site, aí passa 2, 3, 4 meses para voltar àquele site, ou usar um aplicativo, passa muito tempo sem usar um aplicativo, e aí a gente volta para usar aquele aplicativo e percebe-se que pouca coisa mudou, que a gente está familiarizado com aquele aplicativo. Então a gente mede como? Resiste o tempo decorrido entre a outra interação e o tempo gasto para executar uma tarefa específica. Aquilo que você fez há 3 meses atrás, você continua fazendo agora, depois de um bom tempo, com a mesma performance. Então, a gente deve verificar se, após um determinado tempo de interação, o usuário é capaz de reconhecer comandos e ações específicas através de um questionário. Erros, isso é relacionado com a segurança. Nós temos que proteger o usuário de condições perigosas ou situações indesejadas, como, por exemplo, não colocar o comando ou botão salvar perto do sair ou do excluir, porque o usuário ele pode clicar no sair, pode clicar no excluir, né, quando ele queria salvar. Então, deve-se colocar cores, verde para uma ação permitida, vermelho uma ação proibida para chamar a atenção. Então, pequenos erros devem ser previstos, sim, porque o usuário ele vai cometer erros, mas com opções para desfazê-los, como, por exemplo, o Ctrl Z, né? A combinação de teclas Ctrl Z. A medição do erro não é baseada no tempo, e sim na quantidade de ocorrências durante a execução de uma determinada tarefa. Satisfação ou utilidade é o quanto agradável deve ser a interação com o usuário com o sistema. Ora, o usuário tem que se sentir satisfeito ao utilizar o sistema. O usuário ele não pode ter tédio, ele não pode ter raiva ao utilizar o sistema. Pelo contrário, ele tem que ter satisfação. O sistema deve fornecer um conjunto apropriado de funções que permita aos usuários realizar todas as tarefas de maneira que desejam. E como é que a gente mede isso? Por exemplo, a aplicação de questionários individuais, levando em consideração a média das respostas obtidas em um determinado grupo de usuários. Existem alguns questionários prontos que avaliam se aquele sistema ele é útil, se aquele sistema é fácil de usar. Isso a gente vai entender como é que faz esses testes. Facilidade de aprender. O sistema deve ser fácil de aprender para que o usuário possa rapidamente começar a interagir. Ora, ninguém dá aula para a gente de WhatsApp, ninguém dá aula para a gente de Facebook, ninguém dá aula para a gente de rede social. A gente simplesmente chega e começa a usar, porque ele é um sistema intuitivo. Então, as pessoas elas não gostam de passar muito tempo aprendendo. Operações básicas devem ser de aprendizado imediato, como eu falei, quase intuitivo. Claro que operações mais amplas podem consumir um tempo maior. Uma operação mais complexa, né, de uma configuração, aí tudo bem, ajustar uma configuração do seu aplicativo. Aí pode consumir um tempo maior, mas você não vai fazer isso com frequência. Como é que isso é medido? A partir do registro de tempo decorrido para a execução de operações básicas por um grupo de usuários do sistema, e aí a gente tira a média para saber se aquela operação ela tem facilidade de aprender. O tempo que o usuário demora para atingir um grau de proficiência nas suas tarefas. E aí a gente vê esse resumo das metas de usabilidade. Né? Então, a gente tem, né? As metas são eficiente no uso, eficaz, seguro no uso, de boa utilidade, fácil de aprender e fácil de lembrar como usar. Esse círculo interno são as metas. O círculo externo são as experiências do usuário. São adjetivos que o usuário ele pode colocar no sistema. Divertido, satisfatório, agradável, interessante. Essa experiência do usuário é uma extensão da questão da usabilidade. Nós vamos também falar da experiência do usuário mais à frente. E aí, por último, a gente quer propor esse exercício. Claro que nesse exercício ele não tem resposta certa ou resposta errada. Ele simplesmente faz com que a gente imagine e caracterize alguns sistemas de acordo com as suas metas. Por exemplo, um processador de texto. O que é que ele tem que ter mais? Ele tem que ter mais eficiência, mais baixa taxa de erro, mais satisfação, mais aprendizagem ou mais memorização? Um sistema especializado, como militar ou científico. Obviamente, esse sistema ele tem que ter a prioridade dele, em importância, ele tem que ter baixa taxa de erro. Quem vai usar sistema crítico especializado são pessoas especializadas. Então, não tem que ter essa questão da fácil de aprender, porque quem vai utilizar são pessoas já habilitadas. Sistemas comerciais, banco, reserva de passagem, tem que ser mais eficiente, tem que ter baixa taxa de erros. Então, como eu falei, isso aí é um exercício que não existem respostas. Cada um de vocês pode
colocar uma ordem crescente de importância diferente. Mas aí serve para a gente entender melhor as metas de usabilidade que são requeridas para cada um dos sistemas. Pode ser que a gente tenha um impacto, por exemplo, no sistema comercial, ele tem que ser ao mesmo tempo eficiente, tem que ter baixa taxa de erros. Agora, no sistema exploratório, ele tem que facilitar a memorização. Então, fica aí nosso exercício e até a próxima videoaula.